Louvado seja o nome do Senhor, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, nós passamos aqui em mais uma oportunidade, glória a Deus, para trazer e deixar para você mais uma palavra, né? A palavra do Senhor, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que transforma e liberta o homem. Nós vamos ler aqui, irmãos, aleluia, o Salmo 15, Salmos de número 15, aleluia. Muitas vezes eu vejo pessoas perguntando e falando assim: meu Deus, quem será que vai ser salvo num mundo tão turbulento que a gente está vivendo? Não é? Pessoas falam assim: meu Deus, esses dias atrás mesmo eu estava conversando com um servo de Deus e o meu assunto, irmão, com homens e com mulheres é somente a respeito das coisas de Deus. Eu não tenho outro assunto com as pessoas, né? Se não for o assunto, se não for a palavra de Deus. Esse é o meu assunto preferido. E eu estava conversando com ele falando das dificuldades, né? Do jeito que o mundo tá, do jeito que a coisa vai, né? Que não tá tudo meio de cabeça para baixo, né? Essa é a verdade, né? Ele dizia assim: nossa, mas quem será que vai ser salvo, né? Quem será que vai escapar? Porque, meu Deus, a gente tá vendo aí as coisas ficando cada vez pior, né? Quem será que vai herdar o céu? Né? Quem sabe você está se fazendo também essa pergunta: quem será que vai herdar o céu? Porque nós estamos vivendo, irmão, um mundo turbulento, um mundo cheio de pecado, um mundo cheio de coisas erradas, né? Um mundo cheio de tanta porcaria, é tanta porcaria do diabo que aparece, né? Que tá difícil sobreviver em meio a tudo isso, não é verdade? Mas eu trago para você a luz da palavra de Deus. Presta atenção, Salmo 15, aleluia, está escrito na minha Bíblia e está escrito na tua também, tá bom? Aqui está escrito assim, aí na sua, se você ler, está escrito a mesma coisa, Bíblia Sagrada, tá bom? Está escrito assim, ó: o verdadeiro cidadão do céu. Senhor, aqui o salmista Davi, na sua oração, ele perguntou para Deus estas palavras que eu vou ler aqui agora para você. E aqui está a resposta também. Presta atenção. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Um ponto de interrogação, uma pergunta. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí veio a resposta. O Espírito de Deus deu a resposta para ele. E ele mesmo escreveu, pelo Espírito Santo: aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Ou seja, é aquele que anda em sinceridade e aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Por quê? Porque tem muitas pessoas que a boca fala uma coisa, mas o coração está cheio de outra. A boca fala palavras, quando na verdade ele está ocultando algo dentro do coração. Ele não está sendo verdadeiro. Porque aqui está dizendo: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Que pratica a justiça. O que é praticar para nós seres humanos, praticar a justiça? É fazer aquilo que é certo, é fazer aquilo que é correto, é praticar a justiça. Essa justiça aqui não é a justiça de Deus, que a justiça de Deus é uma coisa. A Bíblia diz que a justiça de Deus é fogo consumidor. Mas essa justiça que ele está falando aqui, essa justiça é a justiça que eu pratico e que você pratica. De não fazer coisas erradas, de andar, de praticar a justiça. Ou seja, o que é justiça? É você praticar aquilo que é justo. Aquilo que é justo.
para o seu semelhante, aquilo que é justo para a sociedade, aquilo que é justo para o próximo, para você. Então você pratica a justiça porque você faz aquilo que é justo. E diz mais o 3. Porque ele perguntou aqui: Senhor, quem morará no teu santo monte? E o Espírito de Deus respondeu para ele mesmo, e ele escreveu: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Muitas vezes essa palavra vai responder muitas pessoas aqui. Quem será que vai herdar o céu? Quem será que vai ser salvo? É esses que praticam isso aqui, irmão. Vai ser salvo todo aquele que pratica esta palavra aqui, ó. Aquele que não difama o seu próximo com a sua língua, e nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Olha a profundidade da palavra do Senhor. Porque além de não danificar o próximo com a sua língua, aquele que aceita afrontas, calúnias, mentiras contra a vida do próximo e concorda com calúnias, com mentiras, com fofocas, com coisas que não é verdade, ele não o praticou, não foi ele que falou, não foi ela que falou, mas concordou. E aquele que concorda com as obras dos ímpios é tão culpado quanto o ímpio. A palavra está dizendo aqui, irmãos, que você não pode nem fazer e nem aceitar que outras pessoas façam o mal para o próximo. Esse é o que a palavra está dizendo, é praticar a justiça, é fazer aquilo que é certo, é fazer aquilo que é correto. Então nós não podemos, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Compreendeu, meus irmãos? Deus está nos instruindo que nós não podemos fazer o mal para o próximo, danificar a vida do próximo com a nossa língua, com as nossas atitudes, com as nossas obras. Nós não podemos praticar a injustiça contra o nosso próximo e nem concordar com quem faz isso. Porque se eu não faço, mas eu concordo com quem faz, eu estou sendo participante do mesmo pecado. Sabe aquele ditado que diz aí no mundo que quem se cala consente? Quem se cala consente. Você tem que reprovar as obras do mal. Você tem que falar, não, isso daí que você fez não está certo. Você tem que reprovar. Porque se você se calar diante de alguém que praticou o mal contra outra pessoa, você não falou nada, nem que sim, nem que não colocou a sua opinião. Ou seja, você não quer se envolver no assunto, mas só que você se calou. E em você se calar e não defender a causa do justo, você está concordando, você está sendo participante do mesmo erro que ele, que ela está fazendo. É a Bíblia que está dizendo aqui. Leia aí, porque está escrito na minha e na tua também. Compreende, irmão? Esses são os que vão herdar a vida eterna. Aquele que não danifica o seu próximo, que não levanta calúnia contra o seu próximo, não inventa mentiras contra o próximo. São esses que praticam a justiça na terra, é que vão herdar o céu. 4. Aquele cujos olhos reprobo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Ou seja,
aquele que, mesmo que ele for desprezado, mesmo que ele for humilhado, humilhada, por causa de fazer o que é certo, aleluia, e mesmo que ele venha sofrer um dano por ter feito o que é certo, Deus, sabendo e conhecendo todas as coisas, lhe dará recompensa e te justificará naquele dia perante Deus. Porque você praticou a justiça, você não aceitou injustiça contra o teu próximo. Você não danificou o teu próximo. E aqui ainda fala, aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Ele não muda. Ele e ela sabe que fazer o correto é agradável a Deus. Não importa a circunstância, fazer o que é certo, fazer a justiça da terra, você fazer as coisas corretas, agrada a Deus. Qualquer pessoa, não importa a religião. Não importa a religião, se ele faz o que é bom, se ele não concorda com erros, se ele não concorda com coisas erradas que danificam o próximo, aqui tem recompensa. E este tal, independente da sua religião, ele vai morar com Deus. Ele vai receber como recompensa o galardão da justiça que ele e ela praticou na terra. É a palavra, meus irmãos. Aleluia. O 5. Olha o 5 que nos fala. Ele fez o primeiro versículo é uma pergunta e os demais versículos são respostas. Quem morará no teu santo monte? Davi perguntou. E o Espírito lhe respondeu: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe espeita contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Eu estou lendo o Salmo 15. Amém? Quem morará nas moradas eternas? Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. O que é usura? O que é emprestar dinheiro com usura, irmã? Irmãos, emprestar o seu dinheiro com usura são aquelas pessoas que pegam o seu dinheiro, a pessoa chega lá e fala: fulano, me empresta tanto, eu estou precisando, você me empresta tanto? Aí a pessoa diz assim: eu vou te emprestar, mas eu vou cobrar tanto de juro. Entendeu? Eu vou te emprestar esses R$1.000, eu vou te emprestar, vamos, por exemplo, eu vou te emprestar R$1.000, só que em cima desses R$1.000, eu vou te cobrar, 10% a mais, 15, 20, 30% a mais em cima deste valor. Um exemplo. Pessoas que agem assim, pessoas que emprestam o seu dinheiro com usura, não tem parte no reino do céu. Não tem parte nas justiças de Deus. Não tem. Porque a Bíblia está condenando aqui. O Espírito de Deus respondeu para Davi: quem vai morar no céu, nas moradas eternas, no tabernáculo de Deus, é aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe peitas contra o seu próximo. Quem fizer isto nunca será abalado. Entendeu, meus irmãos? Então, quem empresta o seu dinheiro para ganhar em cima daquele dinheiro que emprestou, está cometendo um grande pecado contra Deus. Porque se você empresta o dinheiro, se você empresta, por exemplo, R$1.000 para a pessoa, aí a pessoa vem te devolver: tá aqui os R$1.000 que eu te peguei emprestado. E você aceita, tudo bem, normal, tudo bem, amém. Amém. Ele devolveu, tudo bonitinho, tudo certinho, amém. Você não cobrou a mais dele. Porque, irmãos, pensa comigo, analisa comigo.
A pessoa que pega 30%, 10%, o que seja o que for, a mais do que aquilo que ele emprestou, ele está roubando. E a Bíblia diz que ladrão não entra no céu. Porque a pessoa pegou só R$1.000. Aí a pessoa vai querer aí 1.300 a mais, 1.200, 1.000 não sei quanto. Ele está roubando do seu próximo. E ladrão não entra no céu. Entendeu? Se o próximo está devolvendo aquilo que ele pegou emprestado, exatamente como ele pegou, ele está fazendo a parte dele, ela está fazendo a parte dela. Agora a pessoa quer cobrar em cima daquilo, é roubo. Para Deus é roubo. E ladrão não tem parte com Deus. Lá no céu não entra não. Então, irmãos, aqui está falando para não, nem recebe peitas contra o inocente. A pessoa não deve, condenar o inocente. A pessoa sabe que o outro é inocente. A pessoa está consciente de que o outro é inocente naquele negócio. É inocente naquilo que aconteceu, naquele acidente. Que a pessoa está ciente de que a pessoa é inocente. Sabe que é inocente e mesmo assim ainda coloca ele na justiça. Sabe que ela é inocente e mesmo assim a pessoa vai e prejudica ele, abre um processo contra ele, abre um processo contra ela, mesmo sabendo que ela é inocente. Compreendeu, meus irmãos? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está falando. Porque Davi, ele orou perguntando: Deus, quem é que vai morar nas moradas eternas? Nesse mundo aí que nós vivemos. Quem é que vai alcançar as mansões celestiais? E o Espírito respondeu para ele: aquele que anda em sinceridade e aquele que pratica a justiça, aquele que fala verazmente segundo o seu coração, verazmente segundo o seu coração. É a mesma coisa, irmãos, quando a gente vai orar, a gente querer esconder de Deus aquilo que a gente sente. Você faz uma oração, aí você não fala o que você sente, porque o que você sente está dentro de você. Ele conhece o que está dentro de você, mas você não fala. Você fala outras coisas na oração. Essa oração é uma oração de tolo. Porque você não expressa o que você está sentindo. Por exemplo, irmãos, eu vou dar um exemplo. Falar verazmente o seu coração. Deus se agradou muito de Davi. Davi, ele errou. Davi, ele cometeu um suicídio. Davi, ele cometeu adultério. Ele pecou. Davi pecou. E a Bíblia ainda diz, mesmo assim, a Bíblia ainda diz que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E o que muitas pessoas não entendem, meus irmãos, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E as pessoas perguntam, mas como assim? Ele matou outro homem, ele matou. Ele adulterou com a mulher de Urias. Ele fez coisas erradas. Sim, ele fez. Isso aconteceu, irmãos, para dar exemplo para nós de que o homem é falho, de que a mulher é falha e pecadora. Pecador. Por mais que a gente não queira falhar, a gente falha. Mas o que Deus gostava em Davi? Por que Deus ouvia as orações de Davi? Ele ouvia as orações de Davi porque ele era sincero. Davi não escondia os seus erros de Deus. Davi não escondia os seus pecados de Deus. Quando ele pecava, quando ele fazia alguma coisa errada, ele imediatamente ele se prostrava, ele se humilhava, ele chorava, ele se trancava no quarto, no jejum, na oração, se humilhando. Deus, eu errei, Deus, eu pequei, eu fiz o que era mal aos teus olhos, Deus, me perdoa, me perdoa. Davi chorava.
Davi, ele lamentava o seu erro, ele reconhecia: Deus, Pai, eu errei, eu pequei, perdoa, perdoa. Ele chorava, ele se humilhava: me perdoa, Senhor, me perdoa, Deus, me perdoa. Davi, irmãos, em todas as passagens aqui, você vai ver que Davi, ele pede perdão para Deus. E ele fala no Salmo 51, Deus, não retira de mim o teu espírito. Não retira, Pai, de mim o teu espírito. Eu sou fraco, eu sou falho, eu sou errante, eu sou pecador, Deus. Mas por favor, não retira de mim a tua graça. Não retira de mim o teu espírito. Porque eu preciso de ti, Senhor. Tem misericórdia de mim. Aleluia. Irmãos, era esta atitude que Deus se agradava de Davi. Era esta atitude que Deus se agradava dele. Então é por isso que a Bíblia diz que Davi, ele era segundo o coração de Deus. Porque quando você se humilha para Deus, pedindo perdão, pedindo a misericórdia de Deus, quando Deus vê esse gesto, irmãos, de humilhação, Ele perdoa. Ele devolve a graça para a pessoa, o Espírito Santo. Porque Davi ainda chegou a falar aqui em algumas passagens do livro de Salmo: Senhor, para onde irei eu do teu Espírito? Para onde fugirei eu da tua presença? O que eu vou fazer, Deus? O que eu vou fazer sem a tua presença na minha vida? O que vai ser da minha vida, Deus, se tu retirar de mim o teu Espírito? Davi, ele orava assim, meus irmãos. Pode ler o livro de Salmo. Ele orava assim, ele orava se humilhando. Ele nunca se exaltou perante Deus, mesmo sendo rei. Mesmo ele tendo autoridade para matar, para deixar viver, porque na época os reis tinham essa autoridade. A quem o rei dizia, este vive, ele vivia. A quem o rei dizia, não, este morre, este morre. Mas Davi, ele não usou esta arma que era um direito seu, ele não usou para destruir pessoas. Por ele ter o direito de mandar matar alguém, de prender, de açoitar alguém. Ele falava: Senhor, guia os meus passos, guia-me por caminho plano, guia-me, Senhor, nas veredas da justiça. E era isso, meus irmãos, que agradava a Deus em Davi. Era isso que chamava a atenção de Deus em Davi, porque ele era sincero, ele nunca escondia os seus erros, ele não escondia os seus pecados, ele não escondeu o que ele fez. Pelo contrário, quando ele percebia que ele tinha errado, ele se jogava, ele se lançava na presença de Deus, se humilhando, prostrado, chorando, com panos de saco, no pó e na cinza, se arrependendo. É isso que Deus quer do ser humano. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você, irmã. É isso que Deus quer de você, irmão. Porque aqui nessa vida todo mundo falha, todo mundo peca, mas o que Deus quer é que você se humilha, o que Deus quer é que você reconheça que você precisa do perdão de Deus. O perdão de Deus na nossa vida, meus irmãos, faz toda a diferença. Compreende, meus irmãos? Aleluia. É isso que Deus quer. Porque Deus sabe perfeitamente que aqui na terra não tem ninguém perfeito. Estamos sujeitos a cometer um deslize, a falhar, a mentir, a pensar mal, a fazer algo que desagrada a Ele. Mas o que Ele quer? Que você seja sincero diante dEle. Verso 2, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça,
e fala verazmente, ou seja, aquilo que está dentro de você. Fala o que está dentro de você. Não tente enganar Deus, porque você não vai conseguir. Você pode até enganar as pessoas, você pode até, enganar meio mundo, mas você não vai conseguir enganar Deus. Deus sabe o que tem dentro de você. E você precisa confessar para Deus o que você sente dentro de você, seja bom ou seja ruim. Você tem que confessar para Deus, que fala verazmente segundo o seu coração. É a Bíblia, é a palavra. Amém, meus irmãos? Então, são estas pessoas aqui, do Salmo 15, que vai entrar no céu. São essas pessoas aqui que irão herdar a vida eterna. Amém? Aquele que anda em sinceridade com o próximo e com Deus. Falhou com o próximo, errou, falou algo que não devia falar, peça perdão. Se humilha, peça perdão. Errou com Deus, cometeu um deslize, fez algo que não agradou o Espírito Santo, peça perdão, se humilha. Ele está disposto a perdoar, mas você tem que fazer a sua parte. Não adianta você esconder a sua vida diante de Deus e das pessoas, porque Deus está vendo. E uma hora vai vir as claras. Que a Bíblia diz que nada daquilo que está encoberto que vai ficar encoberto para sempre. Não vai. Então é melhor você confessar. Amém? Em nome de Jesus, aqui está a palavra de Deus, no Salmo 15, medita. Porque esta palavra, ela é fiel, ela é digna de toda a nossa aceitação. Amém, meus irmãos? Que essa palavra aqui, ela possa te libertar, ela possa te convencer pelo Espírito Santo. Aleluia, porque eu jamais posso convencer alguém, jamais, não tenho esse poder, mas a palavra tem. Se você crê na palavra de Deus, ela te cura, ela te salva e ela te liberta também. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Amém? Em nome de Jesus, recebe, aleluia, a palavra de Deus no teu coração. Divulga este vídeo, passa para frente, tá? O conhecimento, passa para frente, meus irmãos, para que outras pessoas venham também receber, venham também aprender da palavra. Amém? Em nome de Jesus, eu passo com todo amor, com todo carinho. Eu não sou melhor do que você, eu nunca fui e nem nunca vou ser melhor do que você. Para Deus somos iguais. Amém? Mas, aleluia, nós temos que entrar por essa palavra, porque ela é a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.